Levar nosso pensamento ao alto, pedir aos mensageiros de Jesus que nos inspire, que nos dê a conexão necessária, para que a gente possa aproveitar ao máximo para todos os assuntos que vão ser aqui abordados, no campo teórico, através dos mensageiros do Altíssimo, que através de Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, essas obras chegaram até nós, de uma forma que nos dá muito entusiasmo a seguir o porvir, sabendo que a simplicidade do Evangelho está em fazer o bem, pensar no bem, e essa é a grande ferramenta para a lapidação do nosso espírito. Procurar ser bom, vivenciar um ambiente fraterno, praticar a caridade no pensamento e nas atitudes. Ser benevolente com aqueles que possam nos causar determinada irritação, determinada impaciência, e que tudo isso nos leve a uma grande reflexão através de qualquer assunto teórico ou que a gente seja inspirado a externar nesse encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim seja. Vamos lá? Vamos lá, então, pessoal. Seguindo nos estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, vamos para o capítulo 18, Desprendimento Difícil. Agora, tínhamos sob os olhos o caso Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia. Estendera-se a supuração ao peritônio, e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção. O enfermo perdia forças, e porque não conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas vultosas. O intestino inspirava repugnância e compaixão. Qual estranho vaso destinado à fermentação continha ao seco trilhões de bacilos de variadas espécies. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O cólon transverso e o descendente semelhavam-se a pequenos túneis, repletos das mais diversas coletividades microbianas. As vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento, e de quando em quando abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia. Era todo o aparelho intestinal. Verificava-se o gradual desaparecimento do tônus das fibras. O pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos, e o estômago deixava perceber avançada incapacidade. As glândulas gástricas jaziam quase inertes. Distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde animálculos vorazes se valiam da progressiva ausência de controle psíquico, manifestando-se ao léu, como microscópicos salteadores em sanha festiva. O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples, deixando-o exausto, em vista do tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. O sistema nervoso central e o abdominal, bem como os sistemas autônomos, acusavam desarmonia crescente. Reconheci, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, que, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Decorridos mais de 4 dias, em que atentávamos para o moribundo cuidadosamente,
Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Bonifácio, prestimoso e gentil, coadjuvava-nos o trabalho, informando-se de nossa resolução de modo vago, através dos canais intuitivos. O doente, pela manhãzinha, chamou o capelão, a fim de ouvi-lo, e após breve confissão que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo, em virtude das emanações desagradáveis que se desprendiam da organização fisiológica em declínio, o pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte, procurou reter o eclesiástico em contristadora conversação. Padre, dizia ele em voz súplice, sei que morro, sei que estou no fim. Entregue-se a Deus, meu amigo. Só ele pode saber em definitivo o que surgirá. Quem sabe se ainda tem longos anos à sua frente, tudo pode acontecer. O capelão falava apressado, abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas, mas o moribundo continuou ingênuo. Tenho medo, muito medo de morrer. Bem, obtemperou o religioso, não ocultando um gesto de enfado, que passou despercebido aos olhos do crente. Precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Ouça, padre, acredita que me salvarei? Sem dúvida, você foi sempre bom católico. Pessoal, tem um microfone aberto. Deem uma revisada, por favor. Obrigada. Mas, escute. E a voz do enfermo fez-se triste, mais chorosa e sufocada. Eu desejaria morrer noutras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Sempre admiti que experimentei semelhante prova, por incapacidade de compreensão da parte dela. Mas agora, padre, encarando a morte frente a frente, reflito melhor. Quem sabe se não fui o culpado direto? Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, faltando-lhe com a assistência necessária. Lembro-me de que, às vezes, chamava-me Padre Sem Batina. Possivelmente minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. Após fitar o clérigo demoradamente, implorou: poderá sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-la, a fim de apaziguar a consciência. Há 11 anos perdi-a de vista. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo e repetia com impaciência: descanse, descanse. Prosseguirei nas diligências, tenha coragem. Cavalcante, é provável que tudo venha ao encontro de nossos desejos. O moribundo, voz entrecortada pelo cansaço, murmurou: obrigada, padre, obrigado. O religioso intentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, perguntou ainda: acha que me demorarei muito tempo no purgatório? Que ideia! Resmungou o interlocutor entediado. Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus? Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo lhe percebeu o descontentamento, sorriu humilde e calou-se. O sacerdote, ao se afastar, aliviado, encontrou certo médico e indagou: afinal, que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Tem sido gigante na reação, informou o clínico bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. Parece-me caridade, redarguiu o religioso, porque o infeliz apodrece em vida. O Esculápio abafou o riso franco e despediram-se. A cena chocava-me pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência,
notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto de nosso melhor carinho. Por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a incipiência de minha singela colaboração, mas Jerônimo e Bonifácio cercavam-no de singular cuidado, amparando-o como se fora bem amada criança. Quando o eclesiástico pisava mais longe, o meu assistente considerou: o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante trabalhador do bem. Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas copiosas. A atitude do capelão advertira-o do deplorável estado de seu corpo físico. Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-se-lhe o mal-estar. Sob incoercível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa, de uma casa. Experimentava funda sede de consolo. Necessitava coragem que lhe viesse do exterior. Provavelmente encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soubera prodigalizar. Porém, a irmã de caridade não trazia consigo melhor humor. Fez questão de escutá-lo alçando desinfetante energético ao nariz, a infundir-lhe surpresa ainda mais dolorosa. Cavalcante chorou, queixou-se. Precisava viver mais alguns dias, declarou humilhado. Não desejava partir sem a reconciliação conjugal. Rogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas, logo pudesse tornar ao serviço comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que residiam à distância. Resgataria o débito até o derradeiro centavo. A irmã de caridade, depois de ouvi-lo, com impassível frieza, foi mais sucinta. Meu amigo, disse áspera, tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Como o doente insistisse nas solicitações, concluiu ríspida e secamente. Não tenho tempo. O agonizante deu curso ao pranto silencioso. Recordou de alma oprimida por angustiosa saudade a infância e a juventude. Percorrer as estradas terrenas de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus encerrado nos templos de pedra, à distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo através de manifestações do culto externo. Entretanto, valera-se de toda a oportunidade para testemunhar entendimento cristão, porque amar o exercício do bem, constante e fiel, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável. Perseverava mesmo assim. Embora as condições elevadas em que desenvolvera a fé, ignorava as lições do além-túmulo e receava a morte. Estimaria obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, punha-lhe arrepios no espírito exausto. A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais enchia-o de temor. Desejava algo de melhor, de mais belo que o velho mundo em que vivera até então. Suspirava por ingressar em coletividade diferente, em que pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão.
mas, prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa a que se filiara, repelia-nos a ação. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou propiciar-lhe sono brando, de maneira a subtrair-lhe os temores e socorro direto, fora do corpo físico. Contudo, o moribundo lutou por manter-se vigilante. Temia dormir e não despertar, pensava ansioso. Queria ver a esposa antes do fim, dizia de si para consigo. Não era efetivamente provável? Não seria justo morrer tranquilo? Oh, se ela surgisse, acariciava a possibilidade. Penitenciar-se-ia dos erros passados, pedir-lhe-ia perdão. Tamanha humildade assomava-lhe ao ser, naquela hora de grande abatimento, que não se magoaria em receber-lhe a visita junto do outro. Por que odiar? Porventura, não lhe ensinava a lição de Jesus que a fraternidade constitui sempre a bênção do Altíssimo? Quem seria mais culpado? Ele, que mantinha dobrada indiferença para com as exigências afetivas da companheira, pelo arraigado devotamento à fé, ou aquele homem, despreocupado de qualquer responsabilidade, que a recolhera, talvez em desesperação? Se pugnara sempre pela prática da caridade, por que motivo ele, Cavalcante, faltara com a necessária demonstração, portas adentro do próprio lar? Em verdade, as sugestões sublimes da fé religiosa inflamaram-lhe o espírito de amor universal. Não tolerava a sufocação do idealismo ardente. Ninguém poderia reprová-lo. Mas, se era esse o caminho escolhido, que razões o levaram a desposar pobre criatura, incapaz de aprender-lhe a fome de luz? Porque fizera firmes promessas a um coração feminino, ciente de que ele não poderia atendê-las? A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência, com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Entretanto, o medo alojara-se dentro dela como sicário invisível. Cavalcante, que via tão bem na paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão. Jerônimo poderia aplicar-lhe recursos extremos, mas absteve-se. Inquirido por mim acerca de seus infindos cuidados, explicou, muito calmo: ninguém corte onde possa desatar. A resposta calou-me fundo. Debalde, porém, procurou-se prodigalizar ao doente a trégua do sono preparatório e reconfortador. Cavalcante reagia insistente. Sentindo-nos aproximação e interferência de leve, fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que implorava a graça de ver a companheira antes de morrer. Desventurado irmão, comentou Bonifácio comovido, não sabe que a consorte desencarnou há mais de ano, num catre, vítima de uma infecção luética. Jerônimo não se moveu, mas lutei contra mim para não disparar interrogações à torta e à direito, em busca de pormenores. Coibi-me, felizmente. A hora não comportava perguntas inúteis. Meu assistente, como se houvera recebido a mais natural das informações, dirigiu a palavra ao companheiro recomendando: Bonifácio, nosso amigo não pode suportar por mais tempo a existência do corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. Teima em agarrar-se à carne apodrecida e pede, comovedoramente, a presença da esposa. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar. Mas ele reage com um espantoso poder.
Resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta até a noite, quando efetuaremos a liberação. Peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada por instante até aqui. O enfraquecimento físico acentuar-se-á vertiginosamente de hora em diante e com o espaço de algumas horas, as percepções espirituais de Cavalcante se farão sentir. Verá desse modo a esposa antes do decesso que se aproxima e dormirá menos inquieto. Bonifácio pôs-se pronto para cumprir a ordem e assegurou integral cooperação. Logo após, o assistente operou cauteloso sobre a região intestinal, rompendo certas veias de menor importância, atenuando-lhe a capacidade de resistência. Ausentar-nos-íamos por breves horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meio-dia. Antes, porém, de nos afastarmos, observando o quadro emocionante da enfermaria gratuita a que o moribundo se recolhera, perguntei a Jerônimo admirado: já que o nosso tutelado se enfraquecerá a ponto de fazer observações no plano invisível aos olhos mortais, chegará a ver também as paisagens de vampirismo que me impressionam no recinto? Sim, informou o orientador com espontaneidade. Oh, mas terá energia suficiente para tudo ver sem perturbar-se? Não posso garantir, respondeu sorrindo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado diante de um quadro desses poderá ser vítima da loucura e possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. A notícia pôs-me frêmitos de piedade. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis. Entidades inferiores, retidas pelos próprios enfermos, em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Desde o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, desagradavam-me tais demonstrações naquele departamento de assistência caridosa. E cheguei mesmo a consultar o assistente quanto à possibilidade de melhorar a situação. Mas Jerônimo informou sem estranheza que era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para suas mazelas orgânicas, só nos competindo irradiar boa vontade e praticar o bem, tanto quanto fosse possível, sem contudo violar as posições de cada um. Confesso que experimentava enorme dificuldade para desempenhar os deveres que ali me retiam, porquanto as interpelações de infelizes desencarnados atingiam-me insistentemente. Pediam toda sorte de benefícios, reclamavam melhoras, explodiam em lamúrias sem fim. Sereno e forte, o meu orientador conseguia trabalhar de mente centralizada na tarefa, inacessível às perturbações exteriores. Quanto a mim, entretanto, não alcançara ainda semelhante poder. Os pedidos, os lamentos, os impropérios feriam-me a observação, impedindo-me de conservar a paz íntima. Por isso mesmo, ao me retirar, pensei na surpresa amargurosa do moribundo ao se lhe abrir a cortina que lhe velava a visão espiritual. Aguardei curioso o cair da noite, quando, em companhia do orientador, atravessei de volta o pórtico do hospital. Cavalcante avizinhava-se do coma. O sangue alagava lençóis
que eram substituídos repetidamente. O enfraquecimento geral progredia rápido. O agonizante inspirava a dó. Abriram-se-lhe certos centros psíquicos no avançado abatimento do corpo, e o infeliz passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam, não longe dele, na mesma esfera evolutiva. Não nos identificava ainda a presença, como seria de desejar, mas observava estarrecido a paisagem interior. Outros enfermos encaravam-no agora amedrontados. Para todos eles, o colega de sofrimento delirava inconsciente. Estarei no inferno ou vivemos em casa de loucos? Bradava sob horrível tormento moral. Oh, os demônios, os demônios! Vejam o espírito mau roendo chagas. E de face contraída, apontava mísero ancião de pernas varicosas. Oh, que diz ele? Prosseguia com visível espanto. Diz que não é o diabo, afirma que o doente lhe deve. Ouvidos à escuta, silenciava ansioso por registrar as palavras impensadas e criminosas do algoz desencarnado. Mas não conseguindo, desabafava-se em gritos lamentosos, infundindo compaixão. Não fora a fraqueza invencível, ter-se-ia levantado com impulsos de louco. Doentes e enfermeiros alarmados optavam pela remoção do maribundo. Tinham medo. Cavalcante desvairava. Consolavam-se, todavia, na expectativa de que a hemorragia abundante prenunciasse termo próximo. Jerônimo ministrou-lhe então piedosamente recursos de reconforto, e o agonizante aquietou-se devagarinho. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo o verdadeiro fantasma. A ex-consorte convocada à cena semelhava-se em tudo à sombra espectral. Não via o nosso cooperador, mas obedecia-lhe a ordem. Penetrou o recinto arrastando-se quase. Satisfazendo o guia, automaticamente veio ter ao leito de Cavalcante, fitou-o com intraduzível impressão de horror e gritou longamente, perturbando-lhe a hora de alívio. O moribundo voltou-se e viu-a. Alegre sorriso estampou-se-lhe no escaveirado rosto. Pois é tu, Bela. Graças a Deus, não morrerei sem pedir-te desculpas. A ternura com que se dirigia a tão miserável figura causava compaixão. A esposa beirou-se do leito, tentando ajoelhar-se. Ouvindo-o assombrada, retrucou aflita. Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Perdoar-te de quê? Replicou ele, buscando inutilmente afagá-la. Eu sim fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte. Por favor, não me queiras mal. Não te pude compreender noutro tempo e facilitei-te o passo em falso, colaborando impensadamente para que te precipitasses em escuro despenhadeiro. Não entendi o problema doméstico tanto quanto devia. Hoje, porém, que a morte me busca, desejo a paz da consciência. Confesso minha culpa e rogo-te perdão. Desculpa-me. Falava vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. A mente apaziguara-se-lhe, contemplava a esposa, reconhecido, quase feliz. Ó Joaquim, suplicou a mísera, perdoa-me, nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade. Sempre foste meu leal amigo e dedicado marido. Moribundo escutou-a, esboçando expressão fisionômica de intensa alegria. Fitou-a em êxtase, totalmente modificado, e murmurou: Agora estou satisfeito, graças a Deus.
Nesse instante, o mesmo médico que víramos pela manhã avizinhou-se do leito para a inspeção noturna, acompanhado de diligente enfermeira. Chamado por ele, voltou-se Cavalcante e, pondo na boca todas as forças que lhe restavam, notificou feliz: Veja, doutor, minha esposa chegou, enfim. E, interessado em conquistar a atenção do interlocutor, prosseguia: Estou contente, conformado, mas minha pobre Bela parece enferma, abatida. Ajude-a, por amor de Deus. Relanceando em seguida o olhar pela extensa enfermaria e fixando os quadros tristes entre encarnados e desencarnados, inquiriu: Por que motivo tantos loucos foram internados aqui? Olhem, olhem aquele! Parece sufocar o infeliz. Indicava a particularidade dolorosa em que certa entidade assediava pobre doente atacado de asma cardíaca. O médico, no entanto, contemplou-o, compadecido, e disse à servente: É o delírio, precedendo o fim. Entre mentes, Jerônimo recomendou a Bonifácio retirar-se a sombria figura da ex-consorte de Cavalcante, acentuando: Não nos convém doravante a permanência de semelhante criatura. Já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui, e ainda possui numerosos credores à espera. A desventurada reagiu procurando ficar, mas Bonifácio empregou a força magnética mais ativa para alcançar o objetivo necessário. Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, o agonizante pôs-se a bradar alucinado: Volta, Bela, volta! Esforçou-se o clínico por trazê-lo à esfera de observações que lhe era própria, mas debalde. Cavalcante continuava invocando a presença da esposa em voz rouquenha, opressa, sumida. O médico abanou a cabeça e exclamou quase num sussurro: É impossível continuar assim. Será aliviado. Jerônimo penetrou-lhe o íntimo, porque passava a mostrar extrema preocupação, comunicando-me gravemente: Beneficiemos o moribundo por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. Atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante, ao passo que ele lhe aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace. Mas o teimoso amigo continuava reagindo. Não, exclamava mentalmente, não posso morrer, tenho medo, tenho medo. O clínico, todavia, não se demorou muito, e como o enfermo lutava, desesperado, em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhe golpe extremo. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva, ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Em poucos instantes, o moribundo calou-se. Inteiriçaram-se-lhe os membros vagarosamente. Imobilizou-se a máscara facial. Fizeram-se vítreos os olhos móveis. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade otimista, o orientador explicou-me: a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor, que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Regressando Bonifácio, o meu dirigente prestou-lhe informações exatas
e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado ao necrotério. E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a liberação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas após serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Final do capítulo 18. Bom, então, recapitulando a questão do que se tratou nesse livro até agora, dos desencarnes. A gente viu lá aquele primeiro que era do Dimas, né? Dimas, um espírita e tal, teve as suas dificuldades do desprendimento. O Fábio, que era um espírita que se preparou bem a família e tal, foi até então o melhor desencarne, a melhor partida. Vimos na última vez a da Albina, que é a evangélica presbiteriana, aquela que recebeu a moratória, recebeu, né, aquela questão dela do neto dela que se aproximou e tudo, que a gente já estudou no último encontro. E hoje tem esse aí, o Joaquim Cavalcante, que é um católico, uma pessoa boa, desapegado, mas com as suas complicações, né? Tinha o seu problema de visão de mundo e tudo, e não tinha um relacionamento tão bom à luz dos seus afetos. Ou seja, ele tinha a vocação para praticar o bem, tinha um coração bom, mas muitas vezes o campo material entrava em choque com seus. Fica implícito aí, né, que a família não concordava com o excesso de caridade dele, de desapego, e que isso prejudicava a sua família. O que aconteceu com ele também fica subentendido aí sobre a questão que coloca cientificamente. Ele deve ter tido uma peritonite, que foi uma infecção do peritônio, deve ser um rompimento do apêndice junto com uma tumoração. Se é antes ou depois, tudo isso levou a uma grande infecção, né, no peritônio, no vaso ali, e que isso levou a uma hemorragia, e que naquela época, que não era tratado isso com cirurgia, e que mesmo as cirurgias elas não tinham, assim, a consequência favorável aos pacientes, não se tinha aí também grande utilização dos antibióticos e tal. E aí, o que acontecia? As pessoas, quando tinham tumor ou essas infecções graves, elas apodreciam na cama, no leito. E ele estava numa enfermaria com outros pacientes. A gente tem que também relevar isso, que fica também subentendido no texto, que os outros pacientes acompanhavam de outros espíritos. Imaginem só, então, aqueles que trabalham, porque a gente, olhando de cima, a gente vê também o absurdo desse padre, do médico, do ambiente, mas não é fácil, né? Não é fácil aquela questão humana, os profissionais da enfermagem e tal, aquele mau cheiro dele, que ele deveria estar com algum rompimento e tudo, e fica bem claro aí que ele exalava um mau cheiro. E aí, para os outros pacientes, e isso, então, o ambiente, ele não era favorável. Até porque quem trabalhava ali fica assim, quem que vai dar assistência? Então, ele, por ser católico, chamou o capelão, pediu o capelão, e aí ele coloca, externa claramente, que ele queria que localizasse a ex-esposa dele, que ele havia se separado anos antes e tal, e ele nunca mais soube dela, e ele sentia, até pela sua própria fé religiosa, católica e tal, aquela sensação que estava chegando no fim. E ele queria ter a oportunidade de pedir perdão à ex-esposa. Pediu para o capelão, imagina o capelão ali, aí vem a postura dos religiosos, muitas vezes, que aí certa todos nós, ou até do auxílio, a falta de fraternidade no acompanhamento de pacientes moribundos, esses que estão assim, já em processo acelerado de degradação do corpo físico,
e que muitas até às vezes parentes, né? Que pessoas que pedem, pelo amor de Deus, que acelere o processo. É para ele não sofrer, para ele descansar. Muitas vezes é para a família, ou aquele que acompanha, ou aqueles que estão envolvidos, ou têm a responsabilidade, né, de tutelar o paciente, pede para acelerar inconscientemente. Às vezes é inconsciente, às vezes até de forma até direta, né? Pede e até pede para os médicos, né, para praticar o que é ilegal, que é a eutanásia. E aí o que cada um que se aproximava dele, a profissional de enfermagem, o capelão, o médico, ele pedia: localize a minha esposa, localize a minha esposa. E ele, como estava com acompanhamento, e aí fica também, a gente tem que ver assim, o livro dá esse estudo, que é o do André Luiz, com Jerônimo e outros, e vejam só que pode dizer assim: então esse foi escolhido, teve alguém ligado ao nosso lar que estava lá acompanhando o caso, e esse teve, né, entre aspas, o privilégio da assistência espiritual. Não, a gente vê que fica bem claro que tem uma figura que aparece só para o caso dele, que é o do tal do Bonifácio. Esse Bonifácio, provavelmente, fica também subentendido, é o protetor espiritual dele. Todos nós temos um ou mais espíritos que nos acompanham, né? Que tem, às vezes, por delegação, é coletiva, muitas vezes é uma interação com outros espíritos, conforme a nossa situação, a situação nossa da família, o efeito, muitas vezes, do nosso mérito e o pedido, a nossa oração, a nossa invocação ao alto para as nossas necessidades, as nossas as situações que nós enfrentamos no dia a dia. Espíritos agem em nome do alto a nosso favor. Sempre nós jamais estamos desamparados. 24 horas por dia estamos... Não necessariamente. Mas há uma antena psíquica e que, fundamentalmente, quando nós vamos enfrentar situações, ou muitas vezes adversas, ligadas a terceiro ou a um ambiente, os espíritos estão detectando, porque se nós temos, por exemplo, qualquer situação, é um pai, uma mãe, ou alguém que tenha as crianças que estão sob o seu jugo para o processo educacional, de acompanhamento, nós estamos sempre ligados. Foi trabalhar, deu uma saída, onde é que está o fulano? Está sempre dando a assistência, principalmente quando for invocado. Hoje nós temos aqui, no nosso mundo dos encanados, atualmente, através do celular, de uma mensagem, recebe, essa interação existe. E essa responsabilidade existe do tutor, no caso nosso, do mundo dos encarnados, dos pais, daqueles que têm sob a sua responsabilidade alguém, e no mundo espiritual também ocorre isso. Então, ali fica bem claro que esse Bonifácio acompanhava o caso dele, sabia, mas não tinha o preparo do Jerônimo, lógico, do Jerônimo, o outro que estava exatamente em processo de aprendizado ainda, o próprio André Luiz, e outros. Mas sempre quando ele tiver dificuldade, ele não for se considerar autossuficiente para determinada tarefa, vai pedir o auxílio. Aí outros Jerônimos, outros espíritos, naquele ambiente hospitalar, em relação à sua própria família, vão dar assistência. E vejam que ele era um católico. Ele vai dizer assim: então só espírita, só isso, aquilo que tem essa pressão. Não, todos nós somos uma individualidade, fruto do quê? Da luz universal. Nós somos um pedaço de Deus, nós fomos criados à luz e à semelhança de Deus. Nós temos um comando de perfeição futura. E nós somos uma luz que ela jamais se apaga. Ela pode ficar ofuscada conforme a nossa vibração, fruto do quê? Do nosso pensamento. E o que o pensamento gera? Através das nossas escolhas, livre-arbítrio. Gera um psiquismo em torno da nossa luz, que ela pode vibrar mais ou menos. Mas jamais essa luz está sob o desamparo. Ou seja, o mundo, quando se diz que todas as coisas no universo se encadeiam também no mundo espiritual. Nós temos as nossas ligações espirituais do Altíssimo, que nos ligam ao Criador e através dos seus mensageiros, e vamos chegar à nossa referência maior, que é Jesus, e outras, mas nós conhecemos Jesus, que é o mais puro que esteve entre nós. Agora,
no campo intermediário superior são vários, e há aquele que tem uma vocação e uma designação de talvez acompanhar boa parte da nossa encarnação, toda a encarnação ou parte dela. Por quê? Pode o nosso orientador, o nosso guia, esse espírito benfeitor em relação a nós, eles não são espíritos de luz, mas são espíritos em nome da luz, que atuam a nosso favor. Talvez eles tenham um projeto necessário de reencarnar mais adiante e vão se afastar, né? vão seguir um outro caminho. O próprio Chico Xavier te diz assim, o Chico Xavier tinha o seu mentor, o Emmanuel. O Emmanuel, até 1927, 28, antes, na década de 30, um pouquinho antes, ele desencarnou no Brasil e era o padre Amaro. E ele veio a reencontrar seu ponto de vista espiritual. O Chico Xavier foi só no início da década de 30, em 1931, 32, que ele teve a primeira aparição do Chico Xavier. Ali, claro que ele já tinha uma missão espiritual quando desencarnasse para acompanhar o grande projeto de Chico Xavier, que era dar uma luz maior à consolação do Pentateuco do próprio Kardec, que era o Kardec reencarnado de Chico Xavier. E foi então na década de 30, bem no início. E não quer dizer, então, se nós estamos aqui com a nossa idade e tal, não quer dizer que desde o nosso projeto de renascimento, de reencarnação, que nós temos o mesmo mentor. Pode ser que ele tenha uma outra trajetória e vai ser substituído por outros, e conforme a nossa vocação, outros vão se agregar, né? Outros espíritos que vão se agregar, nos intuindo, nos inspirando a determinada tarefa que tenha um bem maior, ou seja, aquele que vai ter uma assistência a diversas outras coletividades e outras situações e não precisar de mais auxílio. Podemos também ter as invocações espirituais, acontece também com boa parte das pessoas, de espíritos submetidos ao baixo astral. Aí vai dizer, então os de cima me abandonaram. Não, vou fazer o possível, vão ficar muito tristes se a gente fizer a nossa escolha em direção aos espíritos lá de baixo. E todos nós, em algum momento, tivemos a vinculação com os espíritos lá de baixo. E de lá de baixo, os nossos orientadores, por isso que eles não se identificam, para eles não é importante saber quem é o nome, de onde vieram e como são vistos, tanto é que existe aquela simbologia que, na realidade, tem uma razão de ser, que é a sensação do espírito protetor sempre às nossas costas, porque ele não se faz visível e não há a necessidade deles e nem a vontade deles em se identificar. Então, o espírito, quanto mais sublime, menos ele quer se identificar, ele não tem essa necessidade, né? Tanto é que se sabe de diversos espíritos que se comunicaram através dos canais mediúnicos, se sabe, o espírito da verdade. Então, o Kardec, quando perguntava para os médiuns, naquela época da codificação, de quem se trata? Não importa agora. Tá? E ele, de tanta insistência, foi alguns meses depois, porque aí o Espírito da Verdade vinha no início a cada 10 dias, 15 dias, depois a cada semana, através de determinados médiuns, e o Kardec aí insistiu. E aí me chama de verdade, e o Espírito da Verdade. E aí se sabe que era o João Batista, primo de Jesus, sabe até o próprio Chico Xavier, e depois se sabe em obras póstumas do próprio Kardec, quando houve identificação através de outros espíritos, né? Mas isso também não tem muita importância, mas só para a gente saber como a coisa se dá e pode se dar. Eles não têm a necessidade de anunciar nessas obras mesmo, aí do próprio André Luiz. Nós já vimos aí a figura do Emmanuel sob o pseudônimo de outros espíritos orientadores. E não era, o Emmanuel, de novo, Emmanuel, não. Tudo vai se revezando e o personagem me chama disso ou daquilo. Importante é a obra. Né? Se conhece a árvore
pelos seus frutos, ou seja, a obra é que nós servimos ao alto e que nós não devemos dar a saber a outra mão que uma realizou, né? Realizou a caridade com uma mão, a outra não precisa saber, ou o que se faz, não se precisa botar no megafone. Jesus não quer que o seu nome seja colocado no para-choque do caminhão, no outdoor, coisa, Jesus, Deus também, né? Deus é isso, Deus é aquilo, não. Quer que, em nome de Deus, se faça o que nós temos a consciência do que seja a nossa essência, que é o quê? As leis de Deus. Quais são as leis de Deus? As leis que estão na nossa consciência para fazer o bem. Também está no livro dos Espíritos, né? Onde estão as leis de Deus? Na consciência. Resposta da pergunta 621, que é muito conhecida. Então, a gente vê assim que esse Cavalcante ele tem uma necessidade muito grande de rever a esposa e não sabia que a esposa tinha já desencarnado. Aí é pedido para o Bonifácio, busca lá a esposa dele e tal, e aí eles conversam entre eles e fica subentendido. Isso aí fica bem claro ali, né? Que ela já havia desencarnado por sífilis, né? Ela teve uma infecção, né? E aí, provavelmente com degradação moral, sexual e tudo, ela já estava desencarnada, né? E o Cavalcante nem sabia disso. E não sabendo disso, pedia fervorosamente, e ele já estava num processo de degeneração do seu corpo físico, e aí é pedido, o Jerônimo mandou o Bonifácio, vai atrás da mulher dele, porque ele já estava antevendo que poderiam praticar a eutanásia, e ele queria evitar isso. E aí o que ele percebe? Duas preocupações, porque o Cavalcante sempre dizia, eu precisava, não podia morrer agora, tenho medo. Não é aquele medo, o medo da morte, o receio da morte pelas coisas que ainda quer fazer. Isso aí, boa parte dos espíritos, até espíritas, muitos espíritas, e podemos nos incluir nisso em algumas situações que nós queremos deixar resolvidas as coisas, ou seja, no campo moral, de exercitar um determinado perdão, de repensar uma relação que teve no passado com esse, com aquele que ficou meio mal explicado, coisa que nós vamos levar lá para o outro lado, mas a gente, em algum momento, quando está se aproximando, há uma necessidade, isso se vê. Olha, basta acompanhar o desencarne de várias e várias pessoas, ou até alguns que quase desencarnaram e não desencarnaram, e que tinham a necessidade premente de praticar o perdão, ou de se reaproximar de determinada pessoa. É um pai com filho, um marido com a ex-mulher, ou vice-versa, irmão com irmão, e assim sucessivamente. As relações que ficaram com alguma turbulência para o passado, para isso não ficar psiquicamente pesando a nossa consciência, o espírito tem a necessidade de procurar se reaproximar. E nada melhor do que esses momentos. Também uma das coisas que mais aprisiona espíritos são as preocupações com os seus afetos. É o pai com os filhos, é o pai com... Eu ouvia muito assim, eu tinha colegas mais velhos que eu, bem mais velhos, e que aí diziam, não, vou me aposentar depois e tal, eu quero criar os filhos, que casem, que tenham uma profissão. Aí depois, passado alguns anos, eu estava assim, vendo o cara já com 70 e tantos anos, e ainda estava, para onde ia te aposentar? Não, agora surgiu com os netos, o neto na faculdade, me sinto responsável. Ficou assim a questão do se aprisionar, claro que fraternalmente, aquela coisa não é o aprisionar no sentido de a gente ter que se libertar, mas são coisas que nós levamos para o momento do leito e que pode complicar em algum aspecto o nosso desencarne. A gente fica preso ao corpo porque há uma situação, já vi assim várias, e até inclusive em psicografias que se vê, já vi até uma vez um dizendo que tinha deixado a própria senha das suas coisas que deixou de avisar a sua ex-esposa, mulher, a viúva, e que não sabiam e que era fundamental. E aí são coisas que aí depois pelo canal Intuitivo tentaram resolver e até em parte foi sanado, né? Aquela coisa de descobrir ou intuir alguém para ver que tem uma conta em tal lugar ou que tem um seguro em tal coisa. E olha o caso aí desse do Cavalcante,
dívidas que ele tinha, tanto ali do seu tratamento ou de outras coisas que ele devia e queria viver um pouco mais para poder pagar aqueles que ele devia. Isso é uma das preocupações que também o espírito leva, quando ele tem uma elevação moral, leva para o outro lado, de honrar os seus compromissos, inclusive os financeiros, inclusive no campo material, inclusive ao julgar que é responsável para a própria educação dos seus filhos ou de quem vai cuidar desse ou daquele. Isso, várias vezes, eu vivenciei isso e tem casos que até se fosse dar, não é impossível agora ficar dando exemplificações de casos até muito bonitos sob esse aspecto, de alguém que, nesse momento do leito, se coloca à disposição daquele que está desencarnando, deixa que eu vou fazer o possível para resolver tal problema. Isso alivia muito aquele moribundo que esteja desencarnando. Muito, muito. Porque isso vai ser uma das coisas, quando despertar lá do outro lado, não importa onde, vai gerar uma preocupação e também, quando leva a preocupação logo para o desencarne, olha a situação do Cavalcante, pessoa boa, mas presa aos seus despojos com a necessidade de reviver. Ele teve, em parte, a oportunidade de perdoar e de receber até o perdão, que ele foi surpresa para ele. A própria ex-esposa, embora ali com um problema muito difícil dela de enfrentar, porque ela estava lá, desencarnou mal e estava no mundo espiritual inferior. Estava lá nas regiões vibralinas inferiores e estava sendo cobrada por outros vingadores, não importa a situação dela, mas ela não era uma figura propícia a ficar naquele ambiente. E ele enxerga a mulher porque ele já estava naquele processo daqui e lá do outro lado. Estava enxergando, inclusive, os espíritos vinculados a outras pacientes da enfermaria. E ele passa a ter uma sensação, olha, o aprisionamento religioso, de achar que estava no inferno. Ele estava enxergando o ambiente, porque estava em processo de desdobramento, tanto pelo avançado estado dele, já levando para o desencarne, com as medicações, enxergando e se atormentando. E dá a imagem para o médico, é o delírio da morte. E não deixa de ser, né? Porque a manifestação de parte de pessoas que estejam já desencarnando, começam a relatar situações que são do mundo espiritual. E aqueles que estão aqui no nosso ambiente dos encarnados, vamos dizer essas coisas de delírio e tudo, não deixa de ser um delírio, mas tem um porquê disso, né? Porque já está e alguns se aprisionam mais ao corpo físico e mais dificultam o processo de desprendimento, que tanto é que é o nome do capítulo, né? Do difícil desprendimento. E aí, como sempre, a gente procura trazer para a nossa vida como ela é, o quanto que a gente tem que se preparar para não enfrentar situações como essa. É muito fácil? Não é fácil, mas ter uma vida... Nós estamos no mundo material, no mundo dos encarnados. Nós temos situações que nós temos que deixar organizadas, e se aprover, estava lá o Santo Agostinho, se aprover ao Deus de me chamar a qualquer momento, eu parava para meditar, ele católico, Santo Agostinho, e ele parava a meditar cada noite o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom, o que tem pendente, e isso nós temos que inserir também, não só as questões do campo moral, mas do campo material, porque pode nos atormentar lá do outro lado e dificultar situações de desprendimento. Mesmo lá adiante, quando a gente despertar. Vai despertar em algum dia, não importa quanto, semanas, meses, até anos, não importa. É difícil tanto tempo assim uma pessoa que tenha um foco, né, na existência de sentir o que é, de onde veio, para onde vai, e aqueles que têm um mínimo de consciência e percebendo que estão num outro ambiente e receberem as invocações do seu pretérito recente, do passado recente, vão se atormentar quando perceberem. Mas o que eu estou aqui? Onde é que está? Eu estou nesse hospital? Estou nessa... O que é isso? Que ambiente é esse? Eu tenho que voltar para casa, eu tenho que isso, me dá o caminho de volta. E ficam atormentando. E, às vezes, quando alguns não têm
determinada elevação ou determinado controle de si próprios, acabam sendo amarras de outros espíritos que possam se utilizar das nossas necessidades, né, emocionais. Eu quero ir na minha casa, eu quero, me ajuda. E aí pega um outro espírito, acha que está enganado, mas está aqui, mas me leva para a minha casa. Eu sei da tua história e posso te ajudar, mas vamos fazer um acordo. E aí vem aqueles acordos que você sabe quantas obras tratam disso, quantas situações de espíritos que acabam fazendo os pactos no mundo espiritual para alcançar determinados objetivos. E aí essas trocas, né? E alguns até fruto dessa situação acabam se comprometendo muito. Mas também não há situação que não tenha a oportunidade de se despertar para se desvencilhar dessas situações mais difíceis para um dia retomar. Agora, a gente pode muito abreviar isso, não entrar aquela elevação no pensamento, porque muito provavelmente, se a gente desenganar numa situação mesmo desajustada dessa, se a gente tiver uma folha de serviços, como lá o Cavalcante teve, o determinado médico, não era de graça que estava ali só o Bonifácio, mas veio o Jerônimo e outros, provavelmente não se somasse se não tivesse o Jerônimo. Eles tinham uma folha de serviço prestado com a sua fé, com a sua religião, e essa bondade dele vai levar ele para um campo diferente do que a ex-esposa. A ex-esposa estava lá, foi resgatada para dar só o visual dela para facilitar o desencarne. E aí o que acaba ali? O próprio médico e o padre que já viram, né? Estavam um dizendo para o outro com olhares e com palavras subentendidas, e como é que podemos abreviar isso? Eu não aguento mais. O padre, que é o padre, que era para dar conforto, uma palavra fraterna, chega e externa quando é que vai chegar o momento dele, e o médico acaba depois fazendo a própria eutanásia, aproveitando daquele delírio, entre aspas, o delírio da morte que estava sendo externado pelo próprio Cavalcante. E aí prejudica o desligamento. E aí o Jerônimo diz, vai ter que ficar durante umas 12 horas, porque está muito apegado aos despojos, ao corpo físico, e certamente é porque o duplo etérico vai estar sendo vitalizado pelo contato mental com o seu corpo físico. E aí vai levar horas a mais. Ao passo que alguns levam poucas horas. A gente viu lá o caso do próprio Fábio, se desligou em pouquíssimas horas. Já o Dimas levou mais horas. Ficou até o outro dia, até próprio estava junto lá no momento do seu velório. E outros ficam, como a gente viu também nesse livro, outras situações que ficam apegados ao corpo físico e ficam, né, ligados ao próprio à cova lá no cemitério e assim por diante. Mas também não tem nada também demais nisso. Quem sabe a gente vai olhar para trás as nossas muitas encarnações que nós já tivemos, e nós tivemos vivência no cemitério. Sim, há cidades espirituais no cemitério, mas isso não é para também se perturbar com isso, que a gente deixa no nosso inconsciente, e o nosso inconsciente às vezes se manifesta, como nessa situação do Cavalcante, com o temor da morte. E nós não podemos ter o temor da morte, nós temos que ter a consciência de chegar o momento e estar preparado. E não ficar, porque tem uma questão nossa de vocação, de deixar para depois, quando a gente é meia-idade, ou jovem, toca lá para frente. Quando eu tiver, eu vou pensar nisso lá dentro. Não, pensar hoje. Se aprover a me chamar hoje, Deus, esse desligamento, estou preparado. Ter, como o Fábio teve, ter a conversa com os seus afetos. O que vai ser? Como vai ser? O que tu faria se eu desencarnar? Sabes qual é a atitude? O que eu tenho, o que não tenho, como é que é isso? Alguns problemas que vão surgir, porque isso facilita muito, porque nós estamos no mundo material. E esse mundo material se repete do outro lado, com o duplo mais saneado, que é o duplo superior, e o duplo inferior é mais inóspito ainda, e outras situações se agregam a essa sensação de desamparo. Então, tive assim, mais um capítulo que a gente vê o quanto que estamos muito aprendendo, né? Muito a refletir essa questão toda do Cavalcante, que é mais um desencarne,
Fica faltando mais um, que é o da própria Adelaide, né? Que é esse, que é até aquele que houve a aproximação do Bezerra de Menezes, que a gente vai ver, então, na próxima semana. Alguém quer colocar alguma coisa, algum questionamento? Então, é isso, pessoal. Nós vamos, então, encerrar, renovar mais uma vez que a nossa reflexão seja de gratidão e de certezas, né? Que cada encontro, cada contato que nós temos com a doutrina, a cada contato que nós temos com essa obra maravilhosa do André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, com a organização mediúnica do mundo espiritual superior do Emmanuel, que é um grande médium dos espíritos crísticos, né? Inclusive de Jesus. Através deles, nós recebemos essas ferramentas. A ferramenta para melhor encarar as situações do nosso dia a dia, a ferramenta melhor para a gente encarar o além-tudo. Né? Quantas coisas que já se estudou e se estuda e vai se estudar à luz da ciência e das religações com o plano espiritual, né? Que é o componente religioso, a concepção de vida, né? A filosofia de vida, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, e buscar, quem sabe lá, cada vez mais, nós vamos ver até na próxima obra que a gente vai estudar aí, e as próximas do próprio André Luiz, uma vocação mais voltada para a própria ciência, né? Que é mais a ramificação do Pentateuco do Kardec através da Gênese, né? De compreender, sob o ponto de vista científico, as coisas do plano espiritual, tanto superior como inferior. E por tudo isso, por todas essas oportunidades, a gente só pode ser grato. Né? Agradecer a oportunidade, agradecer estarmos aqui em grupo, mesmo de uma forma singela, um grupo, né, minúsculo em relação que deveria ser, sob o ponto de vista de buscar essas reflexões espirituais, nós só podemos responder com a nossa gratidão. A gratidão aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, a todos os espíritos vinculados à nossa casa Lucas de Assis, aos espíritos que nos instruem, aqueles que nos dão a condição para a gente levar adiante a nossa vida, com a nossa missão individual e a nossa inserção com a coletividade. A nossa compreensão de um mundo melhor, a nossa reflexão sobre a necessidade de nós somarmos esforços para buscar uma civilização humana mais compatível ao mundo de regeneração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, que assim seja. Isso aí, pessoal.